que você faria se seu filho de 13 anos fosse acusado de ter cometido um crime? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! E não é qualquer crime, mas sim um crime de assassinato por ter tirado a vida de uma pessoa. É bem pesado, né? Agora imagina você pegar essa pergunta que eu te fiz e transformar ela em uma história. A Netflix não só fez isso com a minissérie Adolescência, mas também transformou essa história em um sucesso global em pouco tempo de lançamento. Lançado em março de 2025 com mais de 24 milhões de visualizações logo de cara. Adolescência conta com 4 episódios envolventes que te prendem do início ao fim. E só para ter uma ideia do tamanho do sucesso, no final de abril já eram mais de 130,2 milhões de visualizações. Aí que fica a pergunta: como é que eles conseguiram transformar um tema tão pesado, abordando crime juvenil, masculinidade tóxica, pressão da internet e saúde mental, em algo que viralizou desse jeito? Então, qual foi a jogada de marketing genial por trás de Adolescência? A série começa contando a história de Jamie Miller, um garoto de 13 anos de uma família normal, sem nenhum problema. Até o momento em que Jamie é acusado de ter tirado a vida de uma colega de escola. De cara, isso é um choque, né? Um garoto de 13 anos está sendo acusado de um crime gravíssimo. Foi tão grave que levou a família, a terapeuta e o investigador do caso ficaram se perguntando o que realmente aconteceu e qual seria a verdade? Jamie é inocente ou não é? Mas aí que entra o grande diferencial da Netflix. Ela soube explorar essa história como ninguém. Primeiro, um dos criadores da minissérie também atua nela, o Stephen Gruen. Ele foi um dos atores de Peaky Blinders e um dos editores de Piratas do Caribe. Só por aí dá pra gente ter uma noção. Então, ele contou que a ideia de Adolescência veio de notícias reais, de casos de violência envolvendo adolescentes, que acabou deixando ele muito chocado. Ele queria entender o porquê. Por que nossos jovens estão chegando a esse ponto? Ou seja, o objetivo da série não era apenas socar no entretenimento, mas sim fazer com que a audiência viesse a se questionar sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. Tem uma cena no terceiro episódio que muda completamente o tom da série. Jamie está na sala de interrogatório. Lá dentro tem um espelho falso que a gente sabe que alguém está observando. E ele não chora, não grita. Do lado de fora, os adultos discutem o que ele é. Se é um menino assustado, um assassino frio, uma vítima da sociedade, uma bomba relógio prestes a explodir. Mas ninguém entra na sala para ver como realmente ele está. Ninguém pergunta se ele está bem. É nesse momento que a gente fica totalmente confuso. Não sabemos se queremos abraçar Jamie ou então correr dele. E é exatamente esse desconforto que a série simplesmente joga na nossa cara. Aí que a ficha cai. A gente entende que a história não é sobre encontrar um culpado, mas é sobre o peso de crescer sem ser ouvido. Essa cena é a grande virada emocional de Adolescência. E o mais genial é que isso também é o coração do marketing deles. Porque no final de contas, a Netflix fez mais do que só vender uma série. Ela deixou uma pergunta no ar, daquelas bem difíceis, que nenhum algoritmo consegue responder. Afinal, quem é que está cuidando dos nossos jovens? E o marketing da Netflix, de forma bem inteligente, sacou isso na hora. Em vez de fugir da polêmica ou dos temas mais densos que a história real trazia, fez o contrário. Abraçou essa profundidade exatamente com tudo. Mas não era só isso. Para realmente se destacar, precisava de mais alguma coisa para ficar perfeito. E para isso acontecer, precisava entrar o segundo diferencial, a filmagem. A Adolescência foi toda filmada em plano sequência. Isso significa que usaram um único take, uma tomada só para cada episódio. Imagine só, ou então, melhor, assista para você ver. 1 hora de gravação direto, sem cortes. Pense na tensão que isso cria, a imersão total na história e aquela sensação de que tudo está acontecendo ali, na sua frente.
em tempo real. E olha que isso é muito mais de uma técnica de filmagem, é uma ferramenta narrativa poderosa que fez você ficar aflito junto com a família de Jane. Então, o Netflix fez o seguinte, pegou uma história forte inspirada na vida real, adicionou uma técnica de filmagem foda, vamos se dizer, ousada, e pra completar, ela não teve medo de tocar esse assunto que é totalmente delicado. Beleza, a Netflix tinha uma série poderosa, filmada de um jeito único e tocando em assuntos que envolvem pontos importantes da sociedade. Mas a pergunta é, como transformar essa série num viral, fazendo todo mundo comentar? Aí entra a estratégia de confronto e a onda de buzz. São estratégias que envolvem a polêmica e repercussão por causa de um assunto tão delicado de se falar. E com isso, vem a grande primeira sacada deles. Ao invés deles tentar suavizar o tema, que já falei, masculinidade tóxica, saúde mental dos jovens, violência e a pressão das redes sociais, eles fizeram o oposto, enfatizaram isso no meio, no centro da história. Eles sabiam que esse tema ia dar o que falar, iam causar polêmica, o que isso ia colocar a série na boca do povo, fazendo todo mundo comentar. Logo, usaram isso totalmente ao favor deles. A ideia não era evitar o desconforto de jeito nenhum, era justamente provocar a reflexão, fazendo a gente pensar, que de certa forma acaba conectando com o questionamento do autor. Por que os adolescentes estão tendo tais comportamentos? Mas como colocar tudo isso na prática? Fazer essa mensagem chegar longe? Aí entra a segunda grande sacada. Os influenciadores. Usando a força dos influenciadores nas redes sociais para divulgar, a minissérie foi uma sacada brilhante para o crescimento de adolescência. Tanto que até plataformas especializadas como Quark destacaram que a campanha feita pelos influenciadores somados com outras estratégias foram simplesmente geniais. E como funcionou? Os influenciadores faziam a divulgação, comentando, dando seu feedback sincero sobre o que acharam, discutindo os conflitos da série e o mais importante, fazendo o link com o que a gente vive na sociedade de hoje. Você já sabe qual foi o resultado, né? Isso despertava uma curiosidade imensa nas pessoas que acabavam correndo para assistir e entender do que se tratava. Além disso, a Netflix fez uma parceria estratégica com a Mansed. Para quem não conhece, ela é uma comunidade online para pais e mães no Reino Unido. Imagine a jogada. Dias antes do lançamento, eles já deixaram o público naquela expectativa super aquecida para a estreia. E o mais legal, isso estimulou uma conversa super necessária entre os pais sobre os temas da série. Um ponto crucial nessa estratégia é que a história por si só já dizia muito. Um outro ponto é que gera aquela conversa. Eram pais debatendo como conversar com os filhos, jovens discutindo a pressão do grupo, psicólogos analisando a saúde mental da galera mais nova. Tudo isso deu uma autenticidade e uma profundidade incrível para a divulgação. O resultado disso é uma grande explosão nas mídias, nas redes sociais, pessoas comentando sobre a série no TikTok, no Instagram, no YouTube. Lembra daqueles 24 milhões de visualizações logo de cara que falei antes? Isso não veio só de anúncio pago, não. Veio dessa conversa orgânica, desse boca a boca que tomou conta da internet. Mas as estratégias de marketing não pararam por aí. E é aqui que a gente vê o real impacto de um marketing bem pensado. A conversa, o buzz, foi tão grande que as outras organizações começaram a criar campanhas inspiradas na série. Um exemplo é o da The Children's Society, uma instituição de caridade focada em crianças lá do Reino Unido. Lançou uma campanha de outdoors inspiradas totalmente na série. Eles usaram a linguagem dos adolescentes com emojis e gírias para mostrar como os adultos, na maioria das vezes, não entendem o que eles estão sentindo. A campanha dizia algo como: tá tudo bem se você não fala a língua adolescente, e direcionava para recurso de apoio emocional. Sacou a inteligência? Eles pegaram carona na popularidade da série para levantar uma discussão ainda maior sobre comunicação e bem-estar juvenil. Aliás, fica a reflexão: por que será que nós, adultos, temos tanta dificuldade em entender os adolescentes, se um dia já estivemos no lugar deles? E voltando para as organizações, aqui no Brasil também tivemos projetos conectados com a série, como
as iniciativas do Instituto Ame Sua Mente e o Projeto Sinais. Esse último com parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Além de fazer bem para a sociedade com esses projetos e campanhas da conscientização, isso tudo acabou virando um marketing que é além do produto em si. Adolescência não é só uma minissérie, é um fenômeno que foi muito além da tela. A ficção cruzou a fronteira e virou um gatilho para debates, campanhas e ações de verdade no mundo real. A gente viu que a história é envolvente, vimos a ousadia da gravação em plano sequência, mas qual foi o ponto crucial de adolescência? O que está por trás do grande sucesso e também chegar a virar estudo de caso no seu marketing para ficar na história? Olha, o que marcou mesmo não foi uma única coisa só, um único evento isolado. Foi a soma de tudo isso que a gente conversou. A série não só bombou em visualizações, mas acabou sendo alvo de críticas positivas. A própria Netflix divulgou que alcançou 99% de aprovação na Rotten Tomatoes logo depois do seu lançamento. E tem mais, a série acabou ganhando premiações como as vitórias expressivas da Golden TV Awards na segunda edição de 2025. Com premiações de melhor série, revelação de curta duração, melhor atuação principal para Stephen Grauer e melhor atuação de coadjuvante para Owen Cooper. Pensa bem, uma série com tema pesado, filmada de um jeito totalmente fora da curva, que tinha tudo para ser um fracasso comercial e de repente tá aí recebendo prêmios importantes. Isso tudo mostra que a aposta deu muito certo. A crítica a favor, a premiações importantes e com esse sucesso todo está rolando uma conversa de uma possível segunda temporada. Eles conseguiram transformar o que poderia ser pontos fracos em pontos fortes. E o mais importante, causar um impacto real e significativo. E esse impacto foi tão forte que na última edição do Emmy, a minissérie conquistou 6 dos principais prêmios da noite. No fim das contas, a série mostrou que é possível fazer um marketing inteligente e viralizar, mesmo falando de assuntos sérios. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal e quero que deixe aqui embaixo nos comentários se vocês já assistiram essa minissérie e o que achou dela, se vale a pena ou não vê-la. E se você ainda não viu, mas ficou curioso depois do vídeo, comente aqui embaixo que vai assistir e me diga o que mais te deixou com vontade. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se é novo por aqui, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal. E claro, ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo que sair aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que adora maratonar uma boa série. Tenho certeza de que essa pessoa vai gostar desse vídeo. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!